E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: etapas e estações. Querido ouvinte, a vida é assim, ela é feita de etapas, estações, assim como tem o sol e a chuva, o frio, o calor, a primavera, o outono, o verão, o inverno. Assim é a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada nessa terra. Ela é feita de etapas e estações. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para viver, tempo para morrer, tempo para lutar, tempo de paz. Existe um tempo determinado sobre todas as coisas. E o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é o Senhor do tempo e das horas. Olha o que o sábio Salomão fala em Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Quem anda na presença de Deus, quem é obediente aos mandamentos, guarda os mandamentos, amando a Deus acima de todas as coisas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo uma vida de oração, uma vida de estudo, leitura diária da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus de noite, não experimentará o mal, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí o nosso coração se enche da sabedoria, não a sabedoria humana, da faculdade, da escola, dos cursos diversos, não, a sabedoria do Cristo. Cristo é o tesouro de todas as sabedorias, de Deus. Colossenses 2:2, nele, em Cristo, está escondido toda a sabedoria de Deus. E ele dá essa sabedoria para nós que andamos na sua luz, que andamos na sua presença, e vai discernir o tempo. O discernir o tempo é algo fundamental. A Bíblia diz, entre os valentes de Davi, 1 Crônicas 12, no versículo de número 32, entre os valentes também tinham os sábios de Davi, os filhos de Isacar, que eram cientes, conhecedores, tinham entendimento do tempo, do momento. Vivemos dias maus, dias difíceis, mas os sábios de Deus, os homens e as mulheres de Deus, vão discernir o tempo, vão discernir os acontecimentos, porque Deus é um Deus que se revela, um Deus que fala, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje eu vou usar aqui uma experiência do apóstolo Paulo em um naufrágio, para que você entenda como Deus tem o controle de tudo, como Deus é o Senhor do tempo e das horas. Em Atos 27, no versículo 20, a Bíblia diz assim: não aparecendo há muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, era uma chuva intensa, fugiu de nós toda a esperança de salvação. Muitas vezes a luta é tão grande, a dificuldade é tão intensa, o problema é tão maior que a sua capacidade de entender, de compreender e de resolver, que a esperança foge do nosso coração. Por isso eu gosto sempre de falar para você, Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança nossa é Jesus. Vivemos dias maus, tempos difíceis. E Paulo aqui estava fazendo uma viagem, que é uma das viagens mais importantes da história da humanidade. Ele estava indo de Jerusalém para Roma, e quando ele chega em Roma, o evangelho se espalha pelo mundo afora e chega até nós hoje. Mas essa viagem, ela traz um retrato da vida. A princípio o vento era muito fraco, depois o vento ficou forte e depois veio um furacão, um vento fortíssimo, uma tempestade violenta que destruiu o barco. A vida é assim. Existem momentos que parece que a gente não vai nem para frente nem para trás, fica meio parado,
Tem hora que vem um vento razoável que nos leva a viver coisas agradáveis e boas na presença do Senhor. Tem hora que esse vento fica meio forte, assusta, e tem hora que vem um temporal. São os problemas mais sérios, né? Doenças graves, problemas na família que parece que não tem solução, problemas difíceis no ministério. São ventos contrários. Isso mostra as estações, as etapas da vida nessa viagem que nós estamos fazendo. A palavra prosperidade, no grego, significa eudostai, significa boa viagem. Então, prosperidade é você ter uma boa viagem aqui nessa terra. Você viver na presença de Deus, sabendo que Deus tem o controle, sabendo que Deus tem o cuidado, sabendo que é Deus que sustenta. A salvação vem dele, a graça é dele, o perdão é dele, a unção é dele, a paz que excede todo entendimento vem dele. E Paulo estava aí vivendo essa dificuldade, né? E ali, no meio daquele momento tão difícil, tão complicado, a esperança havia fugido do coração dele. Olha que Paulo era um homem de fé, um homem de esperança. Só que ele não sabia ainda, Paulo, os desígnios de Deus. Se você ler essa história, o navio afunda, olha só as coisas, como Deus tem o controle, e como o próprio Paulo fala em Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O navio foi destruído pela tempestade, nenhum prisioneiro se perdeu, ninguém se perdeu, como Paulo havia profetizado, declarado. Eles chegaram numa ilha. E nessa ilha, quando Paulo chega nessa ilha e acende uma fogueira, uma serpente pica a mão de Paulo. E as pessoas pensaram, nossa, esse homem é amaldiçoado, ele fugiu da tempestade, ele escapou da tempestade para morrer agora picado por essa cobra venenosa. Só que Paulo sacudiu a cobra e nada lhe aconteceu. E o ser humano é assim. Antes eles estavam pensando, ele é amaldiçoado. Agora eles estavam pensando, nossa, esse homem é super abençoado, esse homem é especial. Ele escapou da tempestade, ele escapou da picada da serpente. Aí todos vieram a ele começou a orar pelos enfermos, todos foram curados. O governador da ilha trouxe o seu pai, que era muito doente, ele orou pelo senhorzinho lá e o homem levantou e foi aquela festa. Agora o detalhe principal dessa mensagem. Havia 276 homens dentro desse navio. Esses 276 homens foram salvos, porque ouviram a pregação de Paulo. Quando estavam ali no meio da tempestade, Paulo disse, essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo, e nenhum deles perecerá. No meio da tempestade, no meio do navio destruído, aqueles homens desesperados, angustiados, amedrontados e assustados com a certeza da morte, Paulo aparece com a revelação de Deus. O anjo de Deus apareceu a Paulo. Deus é um Deus vivo. Deus não deixa você no meio dessa tempestade que tem assolado o barco da tua vida. Deus é contigo nessa situação. Deus é socorro bem presente na hora da angústia, porque Deus tem um propósito. O primeiro propósito foi a ilha, salvação de muitos. Depois Paulo chega em Roma e ele não chega sozinho. Ele chega com 276 testemunhas, ele chega com uma igreja pronta, fora a igreja que já tinha lá em Roma, pelas cartas que os discípulos espalhavam. 276 pessoas testemunhando, esse homem é de Deus, esse homem tem uma revelação desse Jesus Cristo, os anjos aparecem, ele cura os enfermos, expulsa os demônios. E aí o Império Romano aluga uma casa para Paulo, pois ele era um cidadão romano, deixa ele preso com 2 oficiais da guarda. E outra história interessante, a Bíblia fala que por causa disso,
os oficiais eram cadetes, jovens oficiais que estavam se formando, como se fosse hoje os tenentes que estão se formando. Primeiro são aspirantes. E esses jovens estavam ali, se revezando. E a casa toda hora cheia de gente. E Paulo curando, Paulo libertando, Paulo expulsando os demônios, Paulo falando de Jesus, como o capítulo 28 termina, anunciando o reino de Deus sem impedimento algum. E por causa disso, praticamente toda a guarda futura pretoriana do imperador romano se converteu. Deus tem um propósito. Ainda que hoje a tempestade está assolando aí a sua vida, muitas lutas, muitas dores, muitas vezes você olha para a situação, parece que a esperança foge do teu coração, você não percebe como sair de um naufrágio, de um barco destruído, de um furacão, de uma tempestade violenta. Só o poder de Deus. Só a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Pare e pense, e muito mais. Deus vai falar ao teu coração sobre as etapas e as estações da vida. Deus está no controle. Deus tem o controle de tudo. Não desanime, não desista. A sua luta será transformada em testemunho de vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. E ela sendo bênção para você, chegando até você nas redes sociais, pode compartilhar à vontade com seus amigos. Deus abençoe. Deus está no controle das etapas e das estações da minha e da sua vida, em nome do Senhor Jesus.